Olá! Hoje a gente mergulha fundo nos depoimentos recentes lá no Supremo Tribunal Federal, né? Sobre aquela suposta articulação para um golpe de Estado depois das eleições de 2022. A nossa base é uma análise bem detalhada da BBC News Brasil e a ideia é destrinchar os pontos-chave das falas do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de outros investigados. Vamos focar no depoimento do Bolsonaro em alguns pontos principais e também em outros momentos importantes dos acusados de envolvimento na suposta trama golpista. É para entender um pouco melhor os depoimentos desse chamado Núcleo 1. Certo. Vamos lá. Então, começando pelo depoimento do próprio Bolsonaro. O que chamou muito a atenção, né, foi a mudança de tom. Ali, diante do ministro Alexandre de Moraes, ele adotou uma postura, assim, bem mais amena, diferente daquela retórica que a gente via nos comícios. Chegou a dizer que golpe é uma coisa abominável e que essa hipótese não foi sequer cogitada. Admitiu, sim, ter discutido possibilidades para reverter o resultado da eleição, mas alegou que foram descartadas. Por quê? Porque não estavam na Constituição. Essa mudança é realmente fascinante de observar. Interessante como ele atribuiu declarações anteriores mais fortes à retórica dele, ou, tipo assim, ao temperamento. É um contraste bem grande com a exaltação que ele sempre fez do regime militar de 64, né? Durante a carreira toda. E teve também o pedido de desculpas ao Moraes, por aquela insinuação de 2022 sobre ministros recebendo dólares ilegalmente. Admitiu que não tinha indícios. Como aponta o Rafael Maffei, lá da USP, essa deferência toda ao Moraes, sabe? Reconhecendo a instância judicial, isso vai contra o comportamento que o Bolsonaro sempre estimulou em relação ao STF. Pode ser, talvez, um reconhecimento tático da situação dele, né? E falando em tática, teve aquele momento curioso. Ele se referiu a si mesmo como carta fora do baralho. Isso ao falar do sistema eleitoral, da necessidade de restabelecer a confiança, mesmo ele estando inelegível pelo TSE, né? E costumando dizer que vai ser candidato em 2026. Estranho, né? Exato. Essa autodefinição parece, assim, muito estratégica, considerando a situação jurídica dele agora perante o TSE. E olha, os pedidos de desculpas não vieram só dele, viu? O ex-ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, ele se desculpou por ter falado em guerra ao STF. E o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, também, recuou nas críticas às urnas. Admitiu que não tinha prova nenhuma de fraude. Parece um movimento mais amplo, né? Para baixar o tom. Certo. E sobre o 8 de janeiro, como o Bolsonaro se posicionou sobre aqueles ataques? Aí ele se desvinculou completamente. Diz que os invasores eram pobres coitados, malucos. E foi bem enfático. Aquilo não é golpe. É uma negação veemente, né? Dessa ligação com os atos. Por outro lado, a gente tem a acusação da PGR, que o coloca como líder de uma organização criminosa que queria se manter no poder e que o vincula, sim, ao 8 de janeiro. Mas tem contraponto aí. O próprio Mauro Cid, tanto na delação quanto no depoimento depois, diz que nunca tratou sobre os ataques com o Bolsonaro. Alguns juristas até apontam que essa parte específica da acusação talvez seja mais frágil, mais difícil de provar. Entendi. Bom, e além do Bolsonaro, tiveram outros depoimentos importantes, né? E pelo visto com muitas contradições entre eles. O Mauro Cid, por exemplo, ele reafirmou que o Bolsonaro teria revisado a tal minuta do golpe, aquele documento, né? E também disse que o almirante Garnier da Marinha foi o único comandante de força que topou o plano. Pois é, só que aí vem a contradição. O próprio Bolsonaro, o Garnier e o ex-ministro Nogueira negaram essa versão do Cid. Todos eles. O Garnier, inclusive, negou ter colocado tropas à disposição e disse que era surreal aquela alegação de que o Freire Gomes, ex-comandante do Exército, teria ameaçado prender o Bolsonaro se ele seguisse com o plano. Surreal foi a palavra dele. E as negações não pararam por aí, né? Teve mais gente. O Braga Neto negou ter levantado dinheiro para esse suposto plano. O general Heleno disse que nem sabia desse plano Punharo Verde e Amarelo e ainda se recusou a responder perguntas do Moraes. O Anderson Torres chamou a minuta que acharam na casa dele de minuta do Google, tipo algo genérico, sem importância. Uma descrição, no mínimo, curiosa, né? E o Ramagem negou que existia uma BIM paralela. Exatamente. O que fica muito claro, assim. É uma estratégia de defesa bem definida. Qual? Contradizer de frente as delações premiadas e os testemunhos-chave, principalmente dos ex-comandantes Freire Gomes e Baptista Júnior. As versões que os réus apresentam buscam, sistematicamente, desconstruir a narrativa da acusação. Isso cria um cenário, nossa, muito complexo, cheio de versões conflitantes que o STF vai ter o desafio de analisar, de ponderar. Fica evidente, né? A dimensão histórica desse processo todo. Um ex-presidente, militares de alta patente, respondendo criminalmente por uma suposta tentativa de ruptura democrática. Isso é muito sério. A grande questão agora, que paira no ar depois dessa fase de instrução, antes das alegações finais, é como é que a justiça vai pesar essas narrativas tão diferentes?
as provas que foram colhidas, o peso das delações, para chegar num veredito sobre um dos capítulos mais tensos da nossa história recente, né? É verdade. E com tantas versões, tantas negações e acusações, fica a reflexão, né? Num processo dessa magnitude, ainda mais num ambiente tão polarizado, como é que se chega à verdade dos fatos? É algo pra gente pensar. Se inscreva no canal Direito em Pauta, curta, se inscreva e compartilhe o vídeo. Agradecemos a sua audiência.